Bom dia, Pati. Quanto tempo? E aí, como é que você tá? Precisamos nos falar, marcar um dia aí pra gente se falar, pra gente marcar alguma coisa, né? Mesmo que não seja presencial, porque agora nesse momento tá complicado, mas a gente marcar algum contato por telefone, por Skype, pra gente conversar. Verdade, verdade também. Leila, bom dia. Obrigada por vocês estarem aqui. Muito bom. Verdade, Pati. Bom, vamos esperar o pessoal entrar. Dani, bom dia. Vamos esperar o pessoal entrar. Malu, bom dia. Obrigada por vocês estarem aqui. Thaís, bom dia. Muito bom. Só dá uns minutinhos só para o pessoal entrar, a gente faz a nossa meditação de presença. E aí a gente já começa aqui com o nosso assunto hoje. Vamos falar de relacionamentos. Nesse momento de pandemia, tenho ouvido falar muito de muitos divórcios, né, desavenças familiares. Então, acho que é interessante a gente abordar esse assunto, né, até para dar uma luz também para aqueles que estão passando por essa situação ou que se vê realmente diante de uma situação em que não consegue achar a luz no fim do túnel, né? Vamos falar um pouquinho, quem sabe isso ajuda. Bom dia, Dani. Muito bom. Dona Ana, bom dia. Ótimo. Então vamos lá fazer a nossa meditação de presença, né? Enquanto o pessoal vai entrando e depois a gente começa com o nosso assunto de hoje. Eu vou fazer uma meditação de presença, mas eu vou fazer uma oração quântica de amor. E para a gente começar a nossa live, né? A gente vai falar muito de amor. Então eu quero começar falando de amor. Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirarem profundamente pelo nariz, soltando pela boca. Respirem mais uma vez pelo nariz, soltando pela boca, relaxando, sentindo-se numa posição confortável. E o Criador está nas flores, no canto dos pássaros, nos átomos, no coração a pulsar. Está na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. O Criador que está em mim está em todas as dimensões, em todos os seres em evolução no universo. Está naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Que a gratidão seja o nome de tudo o que é belo, bom, justo e gracioso. A paz, justiça, fé, caridade, luz e amor está em mim, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas e até a frieza de meu coração são dissolvidos pelo amor. E assim eu perdoo aqueles que me ofendem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Enfrentarei as tentações e, se eu errar, tudo não passará de uma lição. Estou livre de dor, da mágoa, de toda desilusão, porque estou em sintonia com o meu eu interior, com o meu eu superior, com o meu aqui e com o meu agora, e com o Divino Criador que tudo que é. Gratidão por mais esta lição. Que assim seja. Respirando profundamente pelo nariz, soltando pela boca.
E no momento de vocês vão voltando para cá, para a gente começar a nossa live de hoje, falando um pouquinho dos relacionamentos. Eu vou tentar abordar relacionamentos de uma forma global, né? Vamos falar um pouco de família, né? Vamos também falar especificamente do relacionamento conjugal, né? Vamos falar alguma coisinha também. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Kátia Lima, eu sou psicóloga, coach pessoal e profissional, consteladora familiar, praticante em PNL, Programação Neurolinguística e Theta Healer. Eu estou aqui todos os sábados às 11 horas, horário Brasil, 15 horas, horário Espanha, né? Tentando sempre levar um assunto, né, direcionado à psicologia ou à saúde emocional, a saúde espiritual, né, para tentar ajudar as pessoas da melhor forma possível. Então, gratidão por todos vocês que estão aqui comigo, né, vamos começar então falando dos relacionamentos na pandemia. A gente sabe que nesse momento onde as pessoas estão mais dentro de casa, né, a convivência tem sido intensa o tempo todo, então isso acabou gerando realmente alguns conflitos internos, alguns conflitos dentro de casa, né? Não só entre casais, mas também entre filhos, né? E as pessoas que estão próximas mesmo. E o que a gente pode fazer, né, para minimizar, né, e preservar todos esses relacionamentos com qualidade de vida? Então, é interessante que a gente observe, né, todos os detalhes. A gente sabe que estamos todos, né, diante de um momento desafiador, né, desconhecido de todos nós, então está se gerando muita ansiedade, né, as pessoas estão ansiosas, estão deprimidas, né, por conta de todas essas situações. E não é só né? Eu digo que isso, na sua grande maioria, até pelos atendimentos que eu tenho feito, que tem intensificado, inclusive, as pessoas estão realmente muito ansiosas diante dessa situação. Aí gera exaustão, esgotamento, frustração, questionamentos e raivas, né? Em raiva, que as pessoas ficam realmente entediadas, né, dentro dessa situação, dentro desse contexto, que não sabe muito o que fazer, porque é desconhecido para mim, desconhecido para todos nós, e todos os nossos familiares, desconhecido para todos. Aí onde se gera, diante de tudo isso, diante dessa ansiedade, diante desses questionamentos, gera-se os conflitos, né, com os familiares e com as pessoas que estão próximas, né, da gente. Aí gera a ansiedade, né, até porque isso influencia na sua saúde, né? É uma situação que está influenciando a sua saúde, que está influenciando o seu lado financeiro, que está influenciando a sua segurança. Então, veja que esses 3 tópicos, que é a tríade que realmente mais intensifica a ansiedade, a gente hoje tá diante das 3, né? Da saúde, do financeiro e da segurança. Então, entenda que todos nós estamos passando por isso. Aí gera-se sim a irritabilidade, a gente começa a agir com agressividade, com confronto, e aí onde vem as discussões e as brigas que a gente percebe dentro das residências das pessoas, e é onde se geram os conflitos, né? Aí criam-se as divergências, né, de opiniões, né? Além das divergências dentro de casa, a gente também se depara nesse momento com as divergências do nosso governo, né, da nossa empresa, né, até porque é desconhecido de todos, né, é uma situação nova onde as pessoas realmente não estão sabendo nem como enfrentar, como lidar, entende que tudo isso é novo para todo mundo. Então existe sim divergências de opiniões. É preciso a gente compreender que não sabemos muito bem como lidar com essa situação, né? Quanto tempo, né, nós tivemos uma pandemia lá no passado, nem os nossos pais praticamente passaram por essa situação. Então, é muito desconhecido diante de tudo isso. E além de tudo isso, além dessa ansiedade, dessa irritabilidade, dessas divergências de opiniões dentro de casa, a gente se confronta também
com a sobrecarga de atividades, né? Além de você ter que fazer as atividades da casa, você tem que fazer também as atividades junto com o seu filho, né? Então, percebe que a demanda, né, aumentou, né? Quando você tinha que sair para trabalhar, você não fazia, né, o almoço ou o jantar, né? Você não se preocupava em limpar a casa insistentemente, até porque você não ficava muito. Então, entende que a sobrecarga de atividades aumentou, né? Para todos nós. Então, entenda que toda a dinâmica familiar, ela foi influenciada. E aí sim, né, geram-se os conflitos, as brigas, né, e as desavenças, porque é um momento de que a gente sai da nossa zona de conforto e entra numa zona em que é desconhecida por todos. Aí gera-se sim a insegurança, né, de como lidar com tudo isso. Então todos nós, dentro da nossa individualidade, estamos passando por essa situação de desequilíbrio, né, emocional, né, espiritual. Entenda que isso tá acontecendo com todo mundo, né? Não é só com você, não é só comigo, somos todos. Então devemos compreender que assim como eu estou passando por essa situação, aqueles que estão ao meu redor, que é a minha família, aqueles que estão mais próximos, também estão passando pela mesma situação, né? Então a gente precisa sim se monitorar, né? E até respeitar a privacidade do outro e respeitar a nossa privacidade. A gente está esquecendo um pouco de vivenciar um pouco a gente mesmo, né? As nossas necessidades, a nossa privacidade mesmo, né? A convivência também tem, né, a sua dose, né, de necessidade, né? A gente tem que conviver, sim, convivemos em sociedade, com amigos, na família, na empresa, mas tem alguns momentos em que a gente precisa, né, respeitar a nossa privacidade. A gente fala muito que remédio e veneno vai depender muito da dose, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas doses, né? Que a gente tem que também dar atenção, né, às nossas necessidades e aquilo que realmente vai me trazer mais tranquilidade nesse momento, né? A gente precisa da nossa individualidade também e alimentar também toda essa situação, né, de conflito também não vai levar a gente a nenhuma solução. A gente precisa, assim, tomar atenção com relação às doses necessárias, né? A comida, os exercícios também não têm doses necessárias, que a gente tem que tomar atenção, comer demais ou fazer exercício demais também é ruim. Então, o convívio também, né, com outras pessoas, a gente também tem que dar um tempinho e dar um tempinho para o outro, respeitar também a privacidade do outro para que a gente possa conviver melhor, né, diante dessa situação. Os relacionamentos, eles são sim imprevisíveis, a gente tem alguns pontos de atenção, né, até para a gente lidar com esse momento e superar este momento, né? Então, diante dessa situação em que nós estamos vivendo, né, onde a gente está convivendo mais intensamente com as pessoas dentro da nossa casa, com os nossos filhos, maridos e etc., pai, mãe, né, a gente tem que tomar atenção. O primeiro ponto que a gente tem que prestar muito atenção nesse momento, né, é um momento desconhecido de todos nós, né, em que devemos evitar tomar decisões drásticas, né? Porque está sendo desafiador para todos nós. Então, qualquer decisão que a gente tome, né, no calor da emoção, pode ser uma decisão que não deveria ter sido tomada nesse momento. Então, o que eu tenho alertado muito as pessoas é para tomar atenção para esse momento e perceber que é uma situação diferenciada, né, de todas as outras, né, que a gente já viveu e que a gente tem que evitar, né, tomar decisões nesse momento. Vamos esperar a situação passar, vamos ver como a poeira vai assentar e depois a gente tomar decisões, né? Esse momento é desconhecido de todos, né? Então a gente tem dificuldade sim
para tomar decisões. Então, antes de qualquer decisão, ou de uma separação, ou de um divórcio, né, diante dessa situação, diante desse cenário, a gente tem que aguardar, né, realmente é respirar, acalmar, esperar a situação passar, baixar a poeira, para poder avaliar, né, e ver qual é a decisão mais acertada lá na frente. Mas eu compreendo que esse momento não é um momento para a gente fazer nada diferente do que a gente está habituado a fazer. Vamos esperar realmente passar tudo isso. Entendo, falando com alguns advogados, né, e até por isso que eu resolvi falar a respeito disso, de relacionamentos de sucesso, tem aumentado, assim, muito o número de divórcios nesse momento, nessa situação. E então, a gente tem que tomar atenção mesmo, né, diante disso, né, por que isso está acontecendo. Compreendo que algumas situações com algumas pessoas já eram situações que estavam realmente para ser tomadas, e diante da presença física mais intensa, a situação tenha se resolvido. Não sei, né? Isso vai avaliar, vai depender muito de situação para situação. Mas no contexto geral, diante desse cenário, o que eu posso alertar é para que não tome nenhuma decisão diante dessa situação que estamos vivendo, que sim, é uma situação de muita ansiedade, de muita irritabilidade, de desconforto, né, da gente não saber o que vai acontecer lá na frente. Então, não é um momento para a gente tomar, né, nenhuma decisão neste momento. Bom, e diante desse cenário, todos dentro de casa, o que a gente tem que fazer? O que a gente pode fazer para poder amenizar toda essa situação, né? Vamos pensar em dividir as tarefas, né, dentro de casa, entre os filhos, entre o marido, para não sobrecarregar ninguém e para que tenha realmente um equilíbrio, né, entre todos com relação às atividades da casa. Acho que isso é importante, a gente fazer as divisões, né, com as pessoas da casa, né, colocar alguns objetivos comuns, né, algumas metas comuns, colocar regras, né, colocar normas, né, em algumas situações, lógico que a gente não está dentro de uma empresa, mas é importante sim a gente colocar algumas regras dentro de casa. Eu mesmo, né, dentro de casa, eu acabei dividindo com meu filho, porque meu filho está fazendo home office, e ele estava usando o escritório, e também é um espaço onde eu também utilizo para eu trabalhar. Então nós fizemos um acordo, né, dele ficar durante o dia e eu ficar durante a noite utilizando o espaço. Então não deixa de ser uma regra, não deixa de ser um acordo, né, para não prejudicar nenhum dos dois. Eu acho que a gente tem que pensar nisso também, né? Cada um tem o seu papel dentro da empresa. Se cada um tem o seu papel dentro da casa, não fica pesado para ninguém, né? As pessoas precisam mesmo serem responsáveis, né, por aquilo que realmente é sua tarefa. Tomar cuidado também para não ficar cobrando essas pessoas, né? Poxa, você tinha que fazer o almoço e você não fez o almoço, você tinha que tirar o lixo do banheiro, você não tirou o lixo do banheiro. Tomar cuidado também com essas cobranças, porque isso também gera conflitos, né, dentro de casa. É legal a gente sentar, conversar, né, colocar algumas regras, né? E com meu filho também a gente estabeleceu que um dia um lava a louça, outro dia outro lava a louça. Então um dia cada um lava a louça, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente começa a cobrar o outro, né, aí sim vai ter os conflitos. A gente tenta estabelecer normas, regras para a gente não vivenciar problemas, e se a gente começa a cobrar, a gente vai sim, né, criar N problemas com relação a essa situação. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que dar espaço para o outro, né? Eu acabei falando um pouco da individualidade, da gente respeitar a individualidade do outro, né? A gente também obedecer também às nossas necessidades, né? Eu gosto de fazer as minhas meditações, eu gosto de fazer as minhas orações, eu gosto de fazer a minha corrida, minha caminhada, eu gosto de ouvir as minhas músicas, eu gosto de ler os meus livros.
Então tem um momento em que eu estou comigo mesmo, né? Que eu respeito a minha necessidade, a minha individualidade, porque é um momento em que eu vou me energizar para poder voltar para o relacionamento de forma mais saudável. Então compreendam que a gente não está fazendo nada errado, porque eu vou me sentir egoísta, né? Eu vou sair de casa, vou fazer a minha caminhada, eu vou fazer a minha meditação, eu vou deixar a minha família. Não, né? Você vai cuidar de você, para você ficar bem, para você se energizar e para você voltar bem para o relacionamento também, para você se dar o seu melhor para outra pessoa. Porque se a gente não está bem, a gente não tem como estar bem para outra pessoa. Então, vamos cuidar da gente mesmo, da gente dar o espaço para o outro, né? Para o outro também ter o espaço dele. E para a gente também respeitar as nossas necessidades, né? As nossas vontades. Outro ponto também é a comunicação, né? Aqui a Edileuza, se organizar com o filho é mais fácil que lidar com o marido, eu acho. Não sei, né, Edileuza, isso vai depender muito de cada família, de cada pessoa. Tem muitos maridos que contribuem muito dentro de casa, então não tem como a gente generalizar, né? A Meire que está falando que dividir tarefas sempre, sim, Meire, é muito importante, porque aí não sobrecarrega ninguém e todos realmente têm a sua individualidade, o seu momento, né? E quando se divide tudo, todos ficam bem. Então, a gente tomar atenção com relação a isso. Outro ponto importante para a convivência é a questão da comunicação, né? A gente tá sempre se conversando, né? Sempre falando dos seus sentimentos e das suas emoções, sem julgar, né? A gente tem muita mania de ficar julgando, né? De ficar questionando, porque você fez assim, porque você fez assado. Outro dia, conversando com uma pessoa, ela falou assim, meu marido não cozinha, né? Eu tenho que trabalhar, depois eu tenho que cozinhar, né? E ele não cozinha. Eu falei, poxa, mas ele não sabe cozinhar, né? Aí ela falou assim, não, ele sabe. Eu falei, então por que ele não faz? Porque ele tem medo, porque toda vez que ele cozinha, eu questiono, né? Eu reclamo de alguma coisa que ele fez. Então percebe que para toda ação, para toda reação tem uma ação. A gente tem que tomar atenção com relação a isso. Então ela acabou limitando, né, a contribuição dele, a colaboração dele, porque ela julgava, né? E para ele não ficar recebendo julgamento, críticas, ele prefere não fazer. E ela acaba perdendo a pessoa que poderia estar ajudando ela nessa situação também. Então, vamos tomar atenção, né, da gente não julgar, da gente só falar dos nossos sentimentos, né? Olha, eu fico muito triste quando a gente combinou que você estaria lavando a louça, né? E quando você não lava a louça, eu vejo tudo isso desorganizado e eu fico muito triste, sabe? Isso me incomoda, porque, poxa, a gente tinha feito um combinado, a gente tinha feito um acordo e você não está cumprindo, né? Com aquilo que a gente tinha acordado. Então, perceba que você falou dos seus sentimentos, né? Tomando atenção para a gente não criticar o outro, né? Simplesmente alertar sobre uma situação, né? A comunicação, saber conversar, não discutir, não brigar, não ferir o outro, isso acaba gerando as discussões, acaba gerando as desavenças, que é exatamente o que a gente está conversando aqui para a gente evitar, né? A gente tem que respeitar os nossos sentimentos, respeitar o sentimento do outro. O sentimento, ele é único, né? E a gente não tem que culpar ninguém, simplesmente a gente tem que falar da gente e daquilo que me deixa desconfortável, né? Mas você está falando de você não está falando do outro. Melhor não julgar, simplesmente manifestar seus sentimentos e suas emoções dentro de uma comunicação onde você realmente mantenha a calma, mantenha a paciência. Se você percebe que você está muito nervosa, muito nervoso, né, não é o momento de você se posicionar, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, respira, né? Pensa, dá uma voltinha, depois você volta e vê o que você tem que fazer. Porque se a gente age no calor da emoção, às vezes a gente também peca, né, por alguns erros que a gente poderia ter evitado. Então, é bom sim que a gente avalie, né, como que eu tô,
nessa situação para abordar algum assunto que não está me fazendo bem, né? Eu estou bem para falar, né? Se a gente agir no impulso, a gente vai perder a razão, né? Eu sempre falo isso para os meus filhos, né? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não perder a razão, porque a partir do momento que você perde a razão, aí não tem mais ponto de equilíbrio, né? Gera-se assim os conflitos, não tem como voltar atrás. Outra situação que a gente tem que saber conviver dentro de casa é com a questão do humor, né? Da gente sempre fazer alguma atividade que nos traz diversão, que a gente esteja bem com a gente mesmo, que a gente possa dar uma risada, assistir uma comédia, ou, sei lá, jogar, fazer um joguinho com família, né, estar juntos, para poder diminuir um pouco a tensão do dia a dia, né? Isso podendo fazer durante a noite ou, sei lá, no final de semana, para poder realmente reenergizar a família e deixar todos de uma forma mais confortável, mais alegres, mais leves, né? Porque a partir do momento em que você está se divertindo, você também está mais leve. Então, isso é importante também, da gente fazer atividades em comum que a gente consiga ter mais diversão, né? Para a gente dar mais risada, se sentir melhor com a gente mesmo. Aqui, Edileuza, lidar com as neuras do outro sempre é mais difícil. A gente tem que saber compreender o outro, né, Edileuza? Aquilo que é dele, aquilo que é seu, e a gente tem que fazer essa divisão, né? Não se deixar influenciar pela neura do outro, né? Já é um julgamento quando a gente fala, né? Uma neura, né, da outra pessoa. A gente não pode julgar, a gente não pode questionar, porque a gente não sabe o que está acontecendo com a outra pessoa. Então, compreendo que é dele, o que é meu, tudo bem. Aqui é Edileuza, sou uma pessoa muito centrada, consegue esse equilíbrio. Eu acredito que a maioria primeiro explode, depois pensa, poderia ter feito diferente. Sim, é o que a gente tem falado sempre, né, Edileuza? Que é um exercício diário, né, da gente poder avaliar o nosso comportamento e aquilo que eu posso fazer diferente para que eu tenha uma relação mais saudável, né? A gente está falando aqui de relacionamento saudável. Então, esse é um ponto importante, da gente não agir pela emoção. Se a gente age pela emoção, a gente perde a razão. Então, diante desse cenário, você percebendo que você vai explodir diante de uma emoção muito forte, sai, né, dá uma voltinha, respira, e depois você volta para tomar uma decisão. Mas tomar a decisão no acalento, no momento da emoção, você não vai conseguir realmente um resultado benéfico, nem para a sua relação, nem para você e nem para ninguém, né? Simplesmente vão todos se sentirem fragilizados, machucados, e aí só vai realmente piorar a situação. Eu tô falando isso de uma forma geral, né? Na vida da gente, né? Do trabalho, né? Do trânsito, em qualquer situação. A gente tem que saber avaliar, né, essa situação. Eu comentando com vocês que a gente tem que tomar atenção com relação a isso, é um exercício para vocês, né, quando se verem diante de uma situação dessa, saberem como se portar, né, como que, poxa, eu preciso realmente me centrar primeiro antes de tomar uma decisão. Então, vamos esperar um pouquinho, né? Eu vou tomar uma água, vou dar uma volta e depois eu vejo o que eu faço. Essa é a melhor solução. Aqui, Edileuza, só agora depois de todos esses meses que estou começando a ficar treinada, porque a grande verdade é que eu gosto de ficar sozinha mesmo. É um jeito seu, né? Então você tem que respeitar e as pessoas precisam também respeitar a sua maneira. E a gente vai aprendendo, né? Na verdade, a vida da gente é um eterno aprendizado. A gente está aprendendo agora, diante dessa situação, diante da pandemia, né? A gente está aprendendo com todo mundo, né? Estamos aprendendo aqui nas nossas lives, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. Então, percebe que é sempre um grande aprendizado. E a gente tem que aproveitar tudo isso. E dentro dos relacionamentos, voltando de novo àqueles pontos que eu acho que é interessante a gente avaliar,
é a gente também compreender, né, que nós somos vulneráveis, que aqueles que estão conosco também são vulneráveis. Então é você ter a liberdade para mostrar um pouco da sua fragilidade, mostrar um pouco da sua preocupação, né? Isso até dentro do casamento, né? Às vezes a gente quer ser forte o tempo inteiro, não quer mostrar nossas fraquezas, não quer mostrar as nossas dificuldades e a gente fica quieto, né? E a gente não compartilha isso. E quando a gente não compartilha, você não traz o outro para a sua vida, né? A partir do momento em que você tem uma convivência com uma pessoa, você quer realmente que essa pessoa partilhe de você, partilhe com você os bons momentos e os maus momentos, né? Mesmo quando a gente vai casar, na alegria e na tristeza, né? A gente não fala isso quando a gente casa lá diante do juiz da paz, diante do padre, né? Na alegria e na tristeza. Então, a gente tem que sim saber mostrar as nossas preocupações, porque quando você mostra as suas preocupações, você compartilha, né, as suas necessidades com o outro, a sua fragilidade com o outro, cria-se a empatia, né, cria-se o conforto, né, de estar com outra pessoa, porque a partir do momento em que eu tenho essa liberdade de compartilhar as minhas fraquezas com o outro me acolhe, você acaba fortalecendo, inclusive, a relação do casal, né? Não tem que ser super-homem, não tem que ser Mulher Maravilha, em nenhum momento. A gente tem que sim se permitir ter esses momentos de fragilidade, e se a gente tem uma pessoa para compartilhar junto com a gente, melhor ainda, e você fortalece a relação, porque se você confia na outra pessoa e a outra pessoa confia em você, até para mostrar as fraquezas, percebe que você criou realmente uma ligação de conforto, de confiança com a outra pessoa, e isso fortalece, né, o relacionamento, né, de todos. A gente sabe que às vezes podem acontecer de ter visões diferentes, né, pontos de vista diferentes, sempre tem, né, não tem como ser, todos nós somos diferentes, né, todos nós temos, né, as nossas particularidades, e a gente tem que saber respeitar, né, a visão do outro, né, compreender de que é uma posição dele, não é uma posição minha, né, compreender que para se conviver tem que ter esse jogo, esse equilíbrio, né, esse ponto de equilíbrio onde um doa uma parte, outra doa outra parte, para a gente poder conviver em harmonia, né? Então, sempre tem, né, os acordos para que esse ponto de equilíbrio seja agradável para todos, tem que ser bom para todos, né? Não tem que ser bom só para mim ou só bom para o outro, tem que ser bom para os dois. Então, diante de visões diferentes, pontos de vista diferentes, de diversas situações, mantendo a comunicação, a paciência, o equilíbrio, achar um ponto, né, de equilíbrio para agradar os dois lados. Aí sim, né, a gente está falando de um relacionamento saudável, de um relacionamento com equilíbrio, porque você agrada a todos, né? Não está agradando somente a uma pessoa. Então, para a gente conviver, né, e viver, digo, um casal, ou mesmo dentro da própria família, a gente tem que saber sim, né, achar o ponto de equilíbrio, respeitar sempre a opinião do outro, né, mas fazendo com que, se a gente quer conviver, se a gente quer viver junto, que a gente consiga, né, achar um ponto, um meio termo para a gente poder chegar, né, dentro de um acordo, para que a gente possa, todo mundo ser feliz, né, diante dessa situação. Então, compreenda que alguns passos, né, alguns pontos são importantes, né, para a gente conviver, né, no nosso ambiente, né, com a nossa família. A gente fala assim de relacionamento, né? Poxa, casar, puxa, vou casar, né? Putz, vou acabar minha liberdade, putz, vou ter que fazer esse sacrifício.
a gente já rotula, né, o relacionamento como sendo algo negativo, né? As pessoas sempre rotulam o relacionamento como sendo algo negativo, né? E quando, na verdade, os relacionamentos, eles têm que ser de crescimento, porque a partir do momento em que eu me coloco para conviver com outra pessoa, para estar com outra pessoa, a gente tem que somar, né? Não é preencher, né, o espaço de ninguém. A gente tem que somar os nossos valores, as nossas vontades, né, os nossos sonhos, os nossos planos. Então, a partir do momento em que a gente entra para um relacionamento, a gente tem que falar de um relacionamento de crescimento, né? Então, ninguém vai casar para se sacrificar ou para perder a liberdade. Se isso acontecer, é porque tem alguma coisa que não está legal, que precisa ser vista, né? Então, a gente precisa construir relacionamentos de sucesso e relacionamentos onde os dois cresçam juntos, né? Construir realmente os seus sonhos, os seus planos, os seus desejos em dois, né? É muito mais gratificante para algumas pessoas, né? Não que não exista momentos de dificuldades, né? Existe sim, oscilamos sim entre felicidade, entre desafios, dificuldades. O relacionamento é isso, né? Somos pessoas diferentes, então temos pontos de vista diferentes e existem sim os conflitos, faz parte, mas é através desses momentos em que a gente cresce, né? Tem que ter parceria, um ajudar o outro, até na construção dos seus objetivos pessoais, né? Quando você pode contar com a ajuda do outro, do companheiro, né? Dele estar próximo de você, ele está sempre te incentivando, te motivando para você seguir em frente. Fica muito mais fácil. Quem não gosta de reconhecimento, quem não gosta de ser elogiado, né? Quem não gosta de ter uma pessoa para compartilhar os momentos, né? Os momentos bons, os momentos de desafios, né? Então, a gente tem que sim aproveitar esse relacionamento para a gente crescer junto, né? Temos que aceitar o outro como isso é um ponto primordial, né? Estamos falando aqui de pessoas diferentes, todos nós somos diferentes, todos nós temos pontos divergentes, mas a gente tem que saber respeitar a individualidade do outro. Aqui a Carol falou, sempre desconfio de pessoas perfeitas, citando o Chico Buarque, procurando bem todo mundo tem pereba. Marca de bexiga ou vacina, e tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só bailarina que não tem. É isso mesmo, Carol. Não existe, né? Nenhum de nós somos perfeitos, todos nós somos perfeitos dentro das nossas imperfeições, né? Então, não tem que falar, imagina, as pessoas que falam que são perfeitas, né? Aí já está um defeito, porque não tem, né? Na minha visão, o que é ser perfeito para mim, o que é ser perfeito para o outro é diferente. Então, não tem como a gente denominar o que é perfeito, o que é imperfeito. Aqui é Edileuza, de longe todos nós somos perfeitos. Aqui é a Leila, é verdade, aprendi muito com você, mas ainda tenho que treinar as minhas emoções conjugal. Sim, acho que é um exercício diário, viu, Leila? A gente precisa se exercitar a todo momento, faz parte, né? Da gente realmente conviver, da gente aceitar o nosso parceiro, de um ajudar o outro, né? Da gente realmente contribuir com as emoções do outro, com as necessidades do outro, incentivar um ao outro para os seus planos, para os seus sonhos. A gente tem que saber compartilhar, né, os nossos planos com as pessoas que estão próximas da gente, que a gente confia, né? Se a gente casou, é porque a gente ama, porque a gente quer estar junto, é porque a gente se sente confortável. Então, perceba que estar junto também é um relacionamento de crescimento pessoal, profissional, em todos os aspectos, porque você vai ter sempre uma pessoa que vai estar te ajudando a seguir, né? A enxergar um outro cenário, um outro caminho, né? Então, perceba que relacionamentos, eles são de crescimento, né?
A gente tem que estar comprometido um com o outro, né, dentro de um relacionamento conjugal. Você tem que aceitar o parceiro como ele é, entender como ele é, entender as dificuldades dele, né? Isso sempre sem julgar, né? Ter gratidão por essa pessoa fazer parte da sua vida, né? Reconhecer, né, os pontos positivos que essa pessoa tem, aquilo que ela realmente contribui para a sua vida, né? A gente tem que saber ser grato, a gente tem que saber reconhecer, ou será que essa pessoa só tem pontos negativos, né? Temos pontos positivos, temos pontos negativos, todos nós temos, mas a gente tem que agradecer, a gente tem que saber verbalizar a gratidão pelo outro quando está junto com a gente, saber reconhecer que ele é importante, sim, saber verbalizar tudo isso para o outro, né? A partir do momento que a gente verbaliza, que a gente é grato, que a gente reconhece, né, você fortalece o seu relacionamento também, né? Fortalece o seu companheirismo, né? A sua união, e veja que você cresce, né? Você cresce o relacionamento, cresce todos, né? Você tem que avaliar, né? É uma pessoa que eu amo? É uma pessoa que eu valorizo, né? É uma pessoa que eu confio? Então, tudo isso é importante você avaliar para você ter realmente um relacionamento crescente, né? De evolução mesmo, de sucesso, né? De crescimento pessoal, profissional e etc. A gente precisa, assim, confiar, né, nas pessoas. As pessoas que não confiam nas outras, geralmente elas têm dificuldade nos seus relacionamentos. Então a gente precisa aprender sim a confiar nas pessoas, porque se você não confia nas pessoas, muito provavelmente você vai ter dificuldade em se relacionar, né, em estar dentro do seu relacionamento conjugal ou qualquer outro tipo de relacionamento. Isso vai te atrapalhar, inclusive, a confiar na pessoa que você escolheu para estar com você no dia a dia. Aqui a Carol, me corrija se eu estiver errada, mas se não conseguirmos essa troca emocional, está na hora de seguir adiante, não? Reconhecer o que foi vivido, a parceria que existiu, mas admitir o fim. Carol, depende muito da situação, né? Eu acho que a gente tem que questionar, sim. Eu acho que vem primeiro a comunicação, vem o diálogo, tem que tomar cuidado também com as suas emoções, com os seus sentimentos, o que isso está me fazendo bem, né? Até que ponto isso está me fazendo bem, até que ponto isso não está sendo legal para mim. Avaliar todo o contexto é importante antes de tomar uma decisão. Às vezes, sim, né? De você seguir, de você partir para um outro momento, uma outra situação, mas sempre com o pé no chão, né, Carol? Porque a gente tem que realmente perceber e avaliar toda a situação antes de tomar uma decisão, né? Foi o primeiro ponto que a gente falou aqui agora, nesta live, da gente avaliar todo esse contexto, desse momento que a gente está vivendo, antes de tomar uma decisão, né? Então, não tem como eu, como psicóloga, diante de um paciente, falar para ele, ó, você tem que separar, você tem que ficar junto. Cada um de nós vamos julgar, né? Aquilo que nos faz bem. Então, não tem como generalizar e não tem uma receita, não tem uma fórmula. A gente tem que sim perceber, né, o que está me deixando bem e o que está me fazendo mal, né? Tentar sim conversar com o outro, expressar os seus sentimentos, Carol, diante dessa situação, sem julgar o outro, para você perceber o que pode estar acontecendo, o que pode estar melhorando diante de tudo isso. Então, eu acho que primeiro é o diálogo, né? E sem julgar, sempre colocando seus sentimentos. Olha, eu tô me sentindo muito triste, eu não estou confortável diante dessa situação, quando você faz isso, quando você faz assim. Que tal a gente mudar, a gente fazer de uma forma diferente, né? Não sei, aí vai depender muito, Carol, de como você quer conduzir tudo isso, né? Eu acho que, primeiro de tudo, a base do relacionamento é a flexibilidade, né? Então, todos têm que ser flexíveis, né? Até para
manter realmente o relacionamento de crescimento e manter o relacionamento de sucesso, né? Aqui a Carol, com certeza, estava pensando em uma amiga que sofre um relacionamento abusivo e continua insistindo, acreditando que o outro vai mudar. Carol, é complicado e assim, não tem como a gente falar para outra tomar a decisão, né? O que a gente pode fazer é alertar a outra pessoa sobre o que você está observando, sem questionar e sem realmente interferir na decisão dela, né? Então é importante que a gente respeite, sim, né, os momentos. E a gente tem que, sim, alimentar o nosso amor, a nossa devoção, né, um pelo outro, a gente saber falar eu te amo, né, para a gente poder crescer, né, e até ter um relacionamento de mais amor, né, entre as pessoas. Às vezes a gente não fala o eu te amo simplesmente para não dar o braço a torcer ou alguma coisa assim. A gente tem que olhar para a relação com muita positividade, né, enxergando sempre mais o positivo do que o negativo. Positivo e negativo sempre tem, né, existe sempre o positivo, sempre o negativo, mas a gente tem que olhar para os dois lados e perceber que tem mais positivo do que negativo, né? Diante dos conflitos, né, você tem que respirar, avaliar o que você pode fazer diferente, ter uma comunicação aberta, uma comunicação honesta, saber se colocar no lugar do outro, compreender que a relação precisa sim de um equilíbrio, de um ponto de equilíbrio para agradar as duas partes, né? Não é só agradar uma parte, tem que ter o ponto de equilíbrio, isso é primordial. Diante de um conflito, diante de uma situação, que você seja proativo, que você não fique postergando nenhuma decisão, né, para resolver. A gente, diante da situação, vai lá e resolve, não tem muito o que ficar se estendendo. Bom, eu já falei, né, a respeito dos relacionamentos de sucesso, de crescimento, né? Já falei inclusive dos relacionamentos agora na pandemia, e eu queria fazer eu queria ler para vocês, na verdade, uma metáfora que eu peguei sobre relacionamentos saudáveis, e estou preocupada com o horário. Quero que vocês dêem o coraçãozinho aí, porque aí o Instagram ele aumenta a nossa hora aqui para a gente poder fazer para eu poder ler a nossa metáfora de relacionamentos saudáveis que eu separei aqui para vocês. Aqui a Denise, eu acredito que cada um tem a sua hora de libertação. Exato, eu acho que vai depender, a gente que tem que tomar a decisão, não é o outro, né? Mudança não é evento, aqui é Edileuza. Aqui a Carol, eu acredito que as pessoas só mudam se elas quiserem. Exato, precisa querer, né? E a gente não tem o direito de interferir na decisão e na opinião de ninguém, né, Carol? A gente ajuda, a gente comenta, mas na hora de tomar decisão é a pessoa que tem que tomar, não é a gente, não é? Bom, então eu vou colocar aqui a minha metáfora que eu quero ler para vocês, que é muito legal. E eu vou convidar vocês para ouvir essa metáfora de olhos fechados. Eu gosto sempre de fazer de olho fechado, porque é uma forma da gente prestar atenção nos detalhes, né? Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirarem profundamente pelo nariz, soltando pela boca. E prestem atenção. Uma mãe e sua filha estavam caminhando pela praia. Num certo ponto, a menina perguntou: como se faz para manter um amor? A mãe olhou para a filha e respondeu: pega um pouco de areia e fecha a mão com força. A menina assim fez e reparou que quanto mais forte apertava a areia com a mão, com mais velocidade a areia escapava entre seus dedos. E então disse: mamãe, mas assim a areia cai. Sua mãe respondeu: eu sei. Agora abra completamente a mão.
A menina assim fez, mas veio um vento forte e levou consigo a areia que restava na sua mão. E disse: assim também não consigo mantê-la na minha mão. A mãe, sempre a sorrir, disse-me: agora, pega outra vez um pouco de areia e mantenha na mão semi-aberta como se fosse uma colher, bastante fechada para protegê-lo e bastante aberta para dar-lhe liberdade. A menina experimenta e vê que a areia não se escapa da mão e está protegida do vento. É assim que se faz para durar o amor. As pessoas querem ser felizes no amor, mas muitas pensam que isso é coisa de cinema e que o amor verdadeiro é algo utópico. Não é verdade. O amor é, antes de tudo, uma decisão. Não é sentimentalismo, não é só eu te amo. Amor verdadeiro acontece para as pessoas que aprendem primeiro a se amar e só depois passam a compartilhar seu amor com as outras pessoas. Não é uma busca, não é uma necessidade, é um compartilhar, uma escolha. Eu escolho dividir meu amor com alguém por alegria e não por necessidade. Não existe família perfeita, não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros, decepcionamos uns aos outros, por isso não há casamento saudável nem família saudável. Sem o exercício do perdão. O perdão é vital para nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. A perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. É a autofagia. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. E por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte. Território de cura e não de adoecimento. Palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria, onde a mágoa produziu tristeza. Cura, onde a mágoa causou doença. Papa Francisco. Vou pedir para vocês respirarem profundamente pelo nariz, soltando pela boca. E no momento de vocês, vou voltando para cá, para a gente concluir a nossa live. Eu separei essa metáfora, né? Falando um pouquinho da família, né? Do amor, que eu achei bem interessante para esse momento. E depois eu vi também essa oração, né, do Papa Francisco, que eu achei interessante eu compartilhar aqui com vocês também. Ele fala muito de perdão, né? Eu não gosto muito de falar de perdão. Eu acho que a partir do momento em que você se coloca para perdoar o outro, você está colocando a culpa no outro, né? Então eu te perdoo, então você foi culpado, né? Quando na verdade eu acho que não existe culpado, né? Existe aceitação. Foi como tinha que ser e não podia ter sido diferente. Então, a partir do momento em que eu falo de perdão, eu estou me eximindo de toda a responsabilidade e estou colocando a culpa no outro. Mas eu quis manter a integralidade da informação e das palavras dele. Adoro o Papa Francisco, então eu quis realmente manter da forma que ele escreveu. Tem alguma pergunta, algum comentário antes da gente ler a nossa cartinha da nossa live de hoje? Daqui a pouco também encerra o nosso horário. Tem algum questionamento, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Algo que vocês gostariam de compartilhar com as pessoas aqui? Entendo que todos nós passamos por essa situação, né? Esse momento de pandemia
ele é mundial, né? Não é nem, né, só no nosso país, esse é de modo geral. Todos nós estamos passando por essa situação. Kátia, depois a live fica salva lá no YouTube, você pode assistir se você tiver interesse. Inclusive, quando eu coloco no YouTube, eu peço para vocês colocarem também, para vocês irem lá dar um like lá, um positivo lá, para a gente impulsionar, inclusive, as nossas lives de todos os sábados. Aqui, Edileuza, fui em um casamento que no sermão o padre perguntou aos noivos se sabiam perdoar, porque teriam que se perdoar todos os dias. A gente tem que se perdoar, né? A gente tem que aceitar, né, o outro como ele é, da forma que ele é, o que ele faz, né, sem julgar. A gente está sempre falando de não julgar. Então, eu não gosto muito de falar de perdão, Edileuza, né? Eu acho que é muito, não sei, né? Esse é um posicionamento meu, né? Mas cabe a vocês também avaliarem tudo isso. Aqui a Sandra, gratidão sempre por suas palavras, ditas com muita sabedoria, de forma meiga e doce. Obrigada, Sam. Pandemia, grandes reflexões, isso mesmo, Edileuza, que é a Carol, adorei, obrigada. Vou procurar esse texto do Papa Francisco para enviar no grupo da família. Isso, Carol, chama Família Lugar de Perdão, coloca lá, Papa Francisco, você vai encontrar e você pode compartilhar. Bom, vamos tirar a nossa cartinha, né, para a gente finalizar aqui a nossa live, né, vou tirar aqui e vamos ver o que vem. A gente sempre tem realmente uma ligação muito forte, né, geralmente. Vamos lá. Eu libero você de todos os padrões repetitivos da nossa família. Então, a gente perdoa, né, a gente aceita, né, como tem que ser. E a gente libera, né, toda a nossa família dos padrões repetitivos. A partir do momento em que eu libero, né, eu não posso dar continuidade àquilo que me faz sofrer. Então, isso vale para a nossa família. A gente está falando de família, né? Hoje falamos de família, falamos de relacionamento. E aqui a nossa cartinha simplesmente falou disso, né? Eu libero você de todos os padrões repetitivos da nossa família. Então, a partir do momento que você libera, você realmente cura, né, a sua família, o seu sistema, e você pode prosseguir de uma forma íntegra, né, e com sabedoria e sempre crescendo, né? O relacionamento serve para a gente crescer. Bom, gente, estou concluindo a nossa live de hoje. Tem mais alguma observação, mais um questionamento, mais alguma contribuição de vocês para o nosso grupo antes da gente finalizar? A gente está com o tempo que falta 1 minuto, né? Vamos ver se o Instagram não vai derrubar. Mas independente disso, eu vou concluir aqui, esperando a colocação de vocês, a observação de vocês, agradecendo mais um sábado junto comigo. Espero vocês no próximo sábado, 11 horas, horário Brasil, 15 horas horário Espanha, para a gente abordar mais um assunto, para a gente trazer mais informações para todos vocês. Gratidão por mais um sábado e um beijo no coração de cada um de vocês. Beijo! Vou ficar aqui só para ler as mensagens, mas a gente já dá por concluída a nossa live de hoje. Como essa cartinha escuta bem atenta às lives, não é, Edileuza? Meu Deus, viu? A gente tá aqui com uma energia muito boa. Que Deus continue derramando muita bênção na sua vida. Obrigada, Leila, muito obrigada. Semana abençoada para você também, Malu. Obrigada por participar aqui sempre, todos os sábados. Obrigada, Thaís. Gratidão, Edileuza. Beijos, Denise. Beijos, Nair. Por todos vocês estarem aqui comigo hoje. Fiquem com Deus. Denise, aparece aqui, vamos conversar. Né? A gente está sempre se falando, se precisar pode me ligar também, não tem nenhum problema, vamos conversar. Gratidão, Nair, fique com Deus. Até o próximo sábado.